o que mudou nos últimos anos? A gente viveu ali várias ondas de tecnologia e essas ondas vão nos modificando, nós vamos modificando a tecnologia e aí estamos aqui. Como é esse novo profissional, esse novo ser humano influenciado por tanta tecnologia? Bom, primeiro é um profissional adaptado. Te agradeço pela generosa introdução. Estou imensamente feliz de estar aqui para falar desse que é um tema que está cada vez mais em voga. Acabei de voltar dos Estados Unidos, SXSW 2025, e a primeira palestra, André, foi sobre saúde social, que é um pouco do que a gente está fazendo aqui. Olho no olho, conversa. O que se fala muito, a tecnologia não vai nos substituir, mas ela vai aumentar as potencialidades, ela vai matar as tarefas repetitivas. Isso não é novo. O que é novo é que a gente vive uma epidemia da solidão. E a epidemia da solidão também é causada pela tecnologia. Como? Ela mais afasta do que conecta. A gente nunca esteve tão conectado e, ao mesmo tempo, tão sozinho. Então, o profissional atual é um ser humano atual. É um ser humano que precisa se desenvolver, precisa aprender a mexer nesse pequeno equipamento que influencia tanto a nossa vida. É um profissional que precisa entender quais são as skills que ele tem ou as competências e como é que ele pode utilizar essas competências nos próximos 2, 3 anos, porque não é mais sobre aquilo que eu sei. A minha autoridade, que eu demorei tantos anos para conquistar, vai durar 3 anos. Agora é sobre como eu consigo me adaptar. Então eu vejo que a adaptabilidade é a grande chave desse momento, que na verdade, André, é uma grande ruptura do mundo. A gente vem vindo com essa ruptura. A gente teve 2020, claro, o grande divisor de águas que nos fez mudar completamente de cenário, retroceder um pouco, arrefeceu a pandemia, mas já voltamos diferentes. E quando eu digo voltamos diferentes, não tinha nem ChatGPT e a explosão da IA, que é de novembro de 2022. Então, na minha visão, a gente está no meio do que a Amy Webb, essa futurista americana, costuma chamar de superciclo tecnológico. E à medida que a gente avança nessa tecnologia, na minha visão, a gente precisa resgatar aquilo que a gente tem de mais humano, que é a conversa, que é o pensamento crítico, que é a inteligência emocional, que é uma gestão desse caos. A gente está no meio de uma transformação, que é 2020 até 2030, uma explosão de tecnologia, e vai sobreviver ou vai se sobressair quem tiver mais humanidade. E olhar para a inteligência artificial e tudo isso, não como ferramenta, mas como paradigma. Mark, tem um ponto nessa linha do tempo que a pandemia ela marcou de maneira muito contundente, que foi a construção dos Anywhere Offices. A gente viveu um momento de escritório convencional, depois os escritórios tentaram se tornar casas. Perfeito. Botavam puff, mesa de sinuca, rede, tobogã, um monte de coisa que não necessariamente, de fato, refletia o espírito daquela empresa, mas era a moda do momento. Sim. Então a gente foi para os escritórios se tornando casa, depois as casas se tornaram escritórios, estava todo mundo preso, não tinha jeito, precisávamos trabalhar de home office, e agora uma ideia de Anywhere Office. Então eu posso me conectar de qualquer lugar, trabalhar de qualquer lugar, inclusive, de vez em quando, passar na empresa. Algumas pesquisas, e a MIT Technology Review fez uma medição importante nesse sentido, apontam que, por mais que exista toda a questão de deslocamento e os benefícios de se trabalhar de qualquer lugar, jovens também gostam de ir para o escritório, e esse modelo híbrido acaba sendo interessante porque pode ser que, sim, ele traga o melhor dos dois mundos em função dos relacionamentos. Sim. Tem muita gente se sentindo sozinha, de fato. E os nômades digitais, por mais que tenham a prerrogativa de trabalhar de qualquer lugar, não necessariamente usufruem desse lugar porque ficam enfiados em uma lanchonete, não tem ergonomia. Não tem nada. Né? O cara fica trabalhando meio capenga o tempo inteiro. Verdade. Como você analisa esse novo contexto de trabalho? Bom, primeiro, o Anywhere Office, eu adoro esse termo, trabalhar de qualquer lugar, te dá um pouco dessa impressão de modernidade. Mas, André, a gente tem que lembrar o seguinte, a gente está na Avenida Paulista. Se você descer aqui, 50%, 60%, 70% das profissões das pessoas que nos cercam, o chapeiro do restaurante, o garçom, a moça que atende, o homem que dirige ou a mulher que dirige o ônibus, são pessoas que não têm essa possibilidade. Anywhere Office para quem? Para quem trabalha, talvez, como um jornalista aqui da Jovem Pan, pode ser. Você trabalha com finanças, pode ser. No MIT, pode ser. Mas muitas profissões braçais não têm essa possibilidade.
Então tem que tomar um pouco de cuidado pra gente colocar todo mundo no anywhere. Não é bem assim. A gente tem outros problemas, que são esses que você citou, uma baixa iluminação, nem tudo é conectado, tem uma questão mesmo de transporte, mas não tem ergonomia, os lugares são perigosos, à noite a pessoa não tem como se deslocar, ou tá em casa, né? Que para muita gente é home office, e para quem é mãe e tem muitos filhos, pode ser hell office, porque os filhos estão na cabeça. Então acho que desmistificar um pouco isso. Por outro lado, sim, a gente vive um momento que possibilita de tudo isso. Agora, as empresas estão se questionando. Eu me lembro quando teve a explosão da Covid 5 anos atrás, e é uma data dolorosa para o Brasil e para o mundo, para mim em especial. Meu pai morreu de Covid, bem no começo, agora fez 5 anos, dia 25 de março. Eu me lembro que algumas empresas, como na época Twitter, hoje X, mandaram todo mundo para casa e não precisa nunca mais voltar, se não quiser. E o tempo mostrou que não era bem assim. A cultura do olho no olho, que é o que a gente está fazendo aqui, aliás, toca aqui, do olho no olho, importa. Importa. Eu trabalhei aqui na Jovem Pan de 97 a 2000. Cruzei ali atrás com o Hinaldo, da técnica, dei um abraço nele. É um sentimento que ninguém te tira. Ali está o Thiago Berrage, Daniel Lian, pessoas com quem eu convivi. Esse encontro vale mais do que 1000 encontros no Zoom. Então, essa saúde social, que é um termo muito atual, uma inteligência relacional, ela é necessária. Então, sempre perguntar o que é Anywhere Office hoje, de novo, é uma adaptação. É uma adaptação para todo mundo que fez isso e agora está voltando para o eixo. É uma adaptação para as empresas que começaram a perceber que a cultura também foi se pulverizando. É uma adaptação para novos medos, né? Você conhece o Forto? Você fala muito do FOMO, né? Você conhece o Forto? Não. Fear of Returning to the Office. Tem gente que tem medo de voltar para o escritório. Ah, que frescura. Não. Tem gente que tem fobia de trânsito hoje em dia. Tem gente que tem fobia até de micróbios. Tipo, vou pegar em todo quanto é lugar. Tem gente que não quer ficar longe dos filhos. Faz 4, 5 anos que está vendo a família crescer. Tem gente que não quer abandonar o idoso. Tem gente que se sente mais protegida dentro de casa. Então, é um medo. Eu acho que dores invisíveis, como diz a minha amiga Isabela Camargo, começaram a aparecer de um tempo para cá. Eu vejo que, então, que o Anywhere Office, ele é muito bom para uma parcela, necessário para outro, é um sinal dos tempos, mas esse retorno, como eu falei aqui, às coisas mais puras, a convivência, o olho no olho, a comunicação, as coisas mais, talvez, puritanas que a gente vê acontecer na vida, também vale para o escritório. Também vale você se encontrar, também vale falar de cultura quando a gente está junto, também vale você ter uma reunião estratégica, olho no olho, também vale você perder um tempo no trânsito para escutar talvez uma notícia ou uma música que você não escutaria. Eu acho que a gente tem que se obrigar e se dar um pouco desse tempo de não encarar a vida até 2020 como um grande fantasma. As coisas mudaram, a tecnologia se apoderou. Pô, onde eu tô aqui, alguns anos atrás, era a central técnica da Jovem Pan, que era uma nave espacial. Hoje está super computadorizado, as coisas mudam, maravilhoso. Mas eu acho que esse encontro, ele continua sendo necessário.